Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Conexão Feminina. E nesse mês de maio, mês da família, nós vamos falar sobre família. Então não perca nenhum dos nossos programas esse mês. E já compartilha também o link do nosso programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham suas vidas edificadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. Duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, famílias diferentes, que resolvem viver debaixo do mesmo teto, constituir uma família. Não é fácil a vida em casal. É comum as brigas no casamento, mas até que ponto essas brigas são comuns? Até que ponto um casal pode brigar? Hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre comunicação não violenta entre o casal e sobre brigas em casal. E para falar sobre isso, nós recebemos mais uma vez ela aqui, que é psicóloga clínica comportamental, ela também é especialista em sexologia, já esteve aqui conosco antes, está aqui conosco novamente, a Márcia Pereira. Márcia, muito bem-vinda, obrigada por estar mais uma vez conosco, obrigada por vir compartilhar um pouco aí do seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai abençoar muitas vidas, como tem abençoado, né? Cada vez que você vem conversar aqui com a gente, tudo que é falado aqui tem abençoado as vidas das pessoas que nos assistem. Então, muito obrigada por aceitar mais esse convite. Obrigada, Mariluze, obrigada ao programa por novamente me chamar, vai ser uma alegria. E agora falar de um tema tão importante, né, que é brigas entre o casal. Esse é um tema muito pertinente para os dias de hoje, né, e eu espero que os casais assistam, né, para que eles possam aí saber como se saírem em muitas situações aí no cotidiano. Sim. Muito importante. Sim. E, Márcia, eu queria que você começasse falando para nós quais são as principais causas de brigas, de desentendimentos entre os casais. Isso. Por incrível que pareça, não é a infidelidade, Mariluze. Muitas vezes as pessoas acreditam que é, não é. São as coisas simples do dia a dia. O Instituto do Casal, que fica em São Paulo, que os fundadores é a Marina e a Denise, que inclusive são minhas amigas, Instituto de Casal, fez uma pesquisa no ano de 2018, né, e eu gosto muito de trazer as pesquisas, porque elas confirmam aquilo, né, que realmente está acontecendo. Então foram entrevistados 700 pessoas em todo o Brasil sobre este assunto. Quais são as maiores causas das brigas entre os casais? Em primeiro lugar, olhem só, está o uso abusivo do celular, Mariluze. Olha só. Sim, casais... A vida moderna, hein? A vida moderna. Então, os casais estão dentro de casa, mas não estão entre eles, com eles, né? Tem um aparelhinho separando cada um. Às vezes, eles estão sentados no mesmo sofá, cada um com o seu celular na mão, totalmente distanciados emocionalmente. Em segundo lugar, está a divisão das tarefas domésticas. O que tem de casal que briga por causa de tarefas domésticas, né? Em terceiro lugar está o excesso de críticas, Mariluze, que um faz com o outro. Em quarto lugar entra a falta de romance no casamento. O que acontece? Os casais deixam de serem românticos um com o outro, né? Deixam de fazer coisas diferentes,
né? Deixa de sair juntos, de fazer um jantar à luz de velas, de ficar juntinhos no sofá. Coisas que faziam quando namoravam, né? Deixam de fazer coisas na época do namoro, exatamente. Aí entra a rotina, né? Que é totalmente... Os casais vivem no automático, então a rotina entra aquela mesmice, né? Ou seja, não tem o romantismo, entra a rotina no casamento, né? Então isso é motivo de briga, certo? Dinheiro, Mariluz entra aqui também, certo? Como uma taxa bem alta também, e outras questões. Então veja, são coisas até que simples, que eles deveriam tirar assim, mas que pode causar, inclusive, separação. E como terapeuta de casal, eu lido com isso todos os dias no meu consultório. Você vê, interessante, né? Até não muito tempo atrás, o dinheiro era a principal causa, né? Principal causa, agora já inverteu. Hoje já está lá. Sim, hoje ele está em sexto, sétimo lugar. As outras coisas vêm passando na frente do dinheiro. Bom, Márcia, defina para nós o que é a comunicação não violenta. E é possível identificar as causas da comunicação violenta? Né? E como se evitar que conversas sobre pontos de vista diferentes se tornem uma batalha no lar? Tá. Então, a comunicação não violenta, ela é uma abordagem criada lá nos anos 60 por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Então, ele cria lá nos anos 60 essa terminologia da comunicação não violenta, porque ele começou a pesquisar, ele começou a fazer estudos científicos, né, na sociedade, e ele começou a perceber que as pessoas brigavam muito, e ele precisava de uma técnica eficaz. Primeiro descobrir por que as pessoas brigavam tanto nessa pesquisa e depois que técnica assertiva poderia ajudar as pessoas a brigarem menos. Então ele cria a comunicação não violenta, que são 4 passos. Então a abordagem, o que ela busca? Ela busca a resolução de conflitos por meio de diversas práticas que vai estimular 2 coisas, Mariluze. Uma é a empatia e a outra é a compaixão. Então, numa discussão, se eu olho para você numa discussão e eu me sinto empática por aquilo que você está dizendo, a briga acaba ali. Sabia disso? Porque eu estou conseguindo me colocar no seu lugar. Se numa discussão de casais, os casais olham um para o outro com compaixão, e o que é compaixão? Compaixão é cuidado. Compaixão é respeito, certo? Compaixão é afetividade, é troca. Né? Quando eu me sinto compassiva com o outro, eu sinto a dor do outro, certo? Eu tenho esse cuidado, eu tenho esse respeito pelo outro. Então, veja, Rosenberg, ele traz, então, essas 4 técnicas, né? Esse método, vamos dizer assim, vamos chamar de métodos, muito assertivo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, Mariluce, você perguntou assim, quais são as causas da comunicação violenta? Muitas são as causas, mas principalmente, a princípio, nós fazemos o diagnóstico da história de vida do casal. É a primeira coisa que eu faço quando um casal me procura na clínica. Por quê? Quem foram as famílias de origem, Mariluze? Onde esse casal nasceu? No seio dessa família de origem, como era a comunicação? Era uma comunicação violenta? Era uma comunicação de vínculo de afetividade, de troca de afetividade? Nessa comunicação, validava-se o amor ou não? Sim ou não? Então, nessa comunicação, tinha gritos, tinha desrespeito, tinha xingamentos. Então, tinha, por exemplo, esses pais, eles tinham algum vício, por exemplo, de bebida, né? Pai batia na mãe ou vice-versa. Então, tudo isso, Mariluze, todas essas questões que eu disse aqui, tem muito a ver com a forma como os casais, um vai lidar com o outro dentro de casa. Porque eles são um reflexo da família de origem.
quando eles se casam, eles trazem esse reflexo da família de origem. Então, se eles vivenciaram uma família de origem onde havia tudo isso, como que eles vão se comunicar com o seu cônjuge? Através da violência. E mais, Mariluz, eu vou um pouquinho além, que eu entro aqui bem na minha área aqui. Por exemplo, se os casais têm alguma patologia, Mariluz, como, por exemplo, uma bipolaridade, então a pessoa pode se tornar, sim, mais violenta. Por quê? Porque o bipolar, ele entra em mania. Certo? E daí, se o outro cônjuge não sabe disso? Ou se a própria pessoa não sabe disso? Não vai saber lidar, vai entrar brigas aí. Uma outra patologia que é muito recorrente e que leva a briga constantes, Mariluz, é o borderline, que vive, né, uma dualidade dentro dele, entre o amor e o ódio, sempre. Né? Então, veja, algumas patologias, por exemplo, o estresse. Então, quando uma pessoa está muito estressada pelo trabalho, pelas coisas do dia a dia, a irritabilidade, o cortisol eleva muito no sistema nervoso. E a pessoa se torna como? Irritadiça. A pessoa não tem mais paciência com o outro. Então, tudo isso são motivos de uma comunicação violenta. Então, os casais, eles precisam estar atentos, né? O que faz os casais brigarem dentro de casa? Você que está aí me ouvindo, casal, faça uma autoanálise aí. Né? Olhe para dentro de vocês dois aí, marido e mulher, e se pergunte, o que faz eu brigar com o meu cônjuge? Porque a primeira coisa é saber o que faz eles brigarem. Por que eles brigam tanto? Certo? Então, assim, é importante. Então, veja, você perguntou um pouquinho mais. Você pergunta assim, ó, como evitar que conversas sobre pontos de vista diferentes se tornem batalhas no lar? Ou seja, as DRs, né? Isso. As DRs. Então, como que a gente evita? Primeiro, é preciso perceber que pontos de vistas são somente visões diferentes de compreender as coisas, de perceber as coisas, certo? É preciso não levar os pontos de vistas, Mariluze, para o lado pessoal. O que acontece com os casais dentro da casa? Eles levam para o lado pessoal. Então, pontos de vista é só ponto. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Nós podemos coexistir dentro da mesma casa, mesmo tendo pontos de vista diferentes. Mas os casais muitas vezes não conseguem, certo? Às vezes os casais não conseguem evitar porque eles se deixam levar, Mariluze, mais pela emoção do que pela razão. E quando você se deixa levar mais pela emoção do que pela razão, a emoção fala muito mais alto. Por quê? Porque ela dói. Os sentimentos doem. Certo? Então, ali numa discussão, se você se envolve muito, né, com os seus sentimentos, você entra num sofrimento psíquico gigantesco, né? E a discussão que começa boba por causa de um celular, certo? Por causa de uma palavra que foi entendida de maneira errada, às vezes ela não foi dita de maneira errada, mas ela foi entendida, ela foi compreendida. Às vezes o marido fala A, mas a mulher entende B. A mulher fala B e o marido entende A, certo? É falta de compreensão, certo? Eles não entendem por causa disso. Então, veja, aí o que eu falo para os casais que eu trato, Mariluze? Use a comunicação não violenta, que são as 4 etapas. Posso dar um exemplo, Mariluze, para que os casais possam compreender? Então, primeira coisa, primeira etapa, observação sem julgamento. Vou dar um exemplo aqui. Então, a mulher chega do trabalho, o marido está sentado no sofá, com o celular na mão e a pia está cheia de louça. O que a mulher fala quando ele olha para esse marido? Ela fala assim, olha, você é um folgado, você não lavou a louça, olha como está essa pia, você é um inútil. Olha como ela fala. Você acha que isso não é frequente dentro dos lares? Sim. É frequente dentro dos lares. Então, veja. Já chega agredindo, já né? chega agredindo. Então, veja.
Então, precisa passar pelo crivo primeiro da observação sem julgamento. Olha como essa fala deve ser substituída, Mariluze, vou citar aqui, deve ser substituída por: hoje, marido, eu percebi que você não conseguiu lavar a louça, mas eu acredito que amanhã você irá lavar. Eu acredito que ao chegar em casa amanhã, a louça estará lavada e eu vou te dar os parabéns. Percebeu? Olha a diferença. Olha a diferença. Então, eu não agredi, eu não fiz nenhum preconceito, um julgamento, uma crítica. Dessa forma, acho que ele se sente até mais constrangido e vai lá lavar a louça. Exatamente. Então, segunda coisa, identificar e nomear os sentimentos. Então, vamos lá. Quando a mulher chegou lá na casa e viu aquela louça na pia e o marido sentado no sofá, certo? O que ela sentiu? Então, nomeie o sentimento. Ela sentiu raiva. Imediatamente, ela ficou irada por aquele homem, certo? Então, veja. Então, a gente pode substituir essa raiva e essa ira, certo? Por outro sentimento. Então, por exemplo, então a mulher precisa falar, olha, falar assim para o marido, ó, vamos entender. Quando você não lava a louça, eu fico com muita raiva dentro de mim. E se eu fico com muita raiva dentro de mim, eu me sinto mal. E eu não quero ter esse sentimento por você, porque eu te amo. Olha a diferença. Um diálogo honesto. E assertivo. Sim. Então, eu estou identificando, eu nomeei, sim, que eu fiquei com raiva, porque a pia estava cheia de louça, mas eu não explodi. Eu comuniquei a raiva de maneira assertiva, certo? Então, terceiro lugar, comunique a necessidade. Então, por exemplo, então a mulher poderia, no primeiro exemplo, a mulher pode falar assim: eu não aguento mais você, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu não aguento mais você nem essa casa. Sim, são explosões constantes dentro de casa. Vamos substituir isso comunicando a necessidade? Olha assim, a gente pode substituir. Marido, se você lavar a louça, eu poderei descansar. E aí vai sobrar mais tempo para nós dois ficarmos juntinhos. Nós vamos ter mais tempo de qualidade juntos. Porque eu não vou estar sobrecarregada, marido. Percebeu a diferença? Eu comuniquei a necessidade, certo? E no quarto passo da comunicação não violenta é fazer um pedido claro para a pessoa. Então, veja. Então, olha o pedido que seria, ó. Se amanhã aí a mulher poderia fazer assim, ó. Se amanhã eu chegar e essa louça não estiver lavada, marido, eu não vou mais cozinhar para você. Você vai se virar e fazer sua própria comida, porque eu estou com muita raiva de você. Vamos substituir isso? Né? Vamos fazer um pedido de maneira correta? Olha, amanhã você pode, marido, por favor, lavar a louça? Pronto, eu fiz um pedido. E eu usei o por favor. Então, veja, a comunicação não violenta, ela sempre vai passar por esses 4 passos. Então, primeiro é a observação sem julgamento, identificar e nomear os sentimentos, comunicar a necessidade e fazer o pedido. Então, eu treino os meus casais na clínica a fazer isso dentro de casa. E é muito legal. Por quê? Porque a gente brinca, porque a gente se diverte, certo? Porque as DRs, elas são resolvidas dentro do meu consultório. E às vezes eles param e falam: nossa, olha o que eu estou fazendo com a minha mulher. Olha, eles não percebem, Mariluze. Eles não percebem que eles estão se comunicando de forma violenta. Precisa o psicólogo clínico pontuar para que eles percebam isso. Ou seja, comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Diálogo é tudo. Márcia, então assim, todo casal briga, né? Mas quando que esse tipo de situação, essas brigas, né? Eu falo entre aspas, né? Porque eu falo assim, todo casal discute em algum momento por alguma situação, às vezes porque está estressado, né? Sim. Pode acontecer.
né? Mas quando que esse tipo de situação preocupa a ponto de precisar procurar ajuda, né? E você já falou um pouco aqui, né? Mas qual ajuda procurar e fala como que funciona a terapia para esse tipo de conflito. Eu tinha anotado para perguntar isso, você já explicou um pouco, né? Mas fala um pouco mais sobre isso. Quando que o casal precisa perceber, a gente precisa procurar ajuda? E como que é essa ajuda? Vamos lá. Então, olha, todo casal, Mariluze, discute. Discutir é diferente de brigar. Né? Então, discutir é normal. Todo casal vai discutir. Eu discuto com meu marido todos os dias, às vezes. Mas nós não brigamos. A briga tá para além. Né? Então, veja, quando que preocupa? Quando perde-se o limite, Mariluze. Casais dentro de casa, eles perdem o limite, certo? Quando que eles perdem o limite? Quando a discussão, ela vira briga, certo? E ela vira uma briga ferrenha, onde o casal, ele perde o respeito verbalmente um pelo outro. Viram dois inimigos dentro de casa. Dois inimigos numa batalha dentro de casa. E aí, Mariluze, entra humilhações, entra depreciações, entra muitas vezes xingamentos, né? Às vezes também entra, né, levantar a mão um para o outro, né? E eu quero levantar, abrir um parênteses gigantesco aqui para dizer que é perigoso, né? A agressão física, ela é muito perigosa, né? Já é o último estado ali, né, desse casal que precisa realmente procurar ajuda imediatamente. Então, que tipo de ajuda, Mariluze? Então, primeira coisa, casal que está me vendo, vá buscar aconselhamento pastoral. Nós somos cristãos, né? Nós somos mulheres e homens de Deus. Então, num primeiro momento, você casal, tá aí me ouvindo, tá em crise, vai lá, conversa com o seu pastor, conversa com a pastora, né? Toma aconselhamento pastoral. O pastor e a mulher do pastor sempre vai ter uma palavra, um aconselhamento. Orem junto com os seus pastores, jejuem junto com os seus pastores. A fé sempre é em primeiro lugar. Certo? Agora, fez isso, né? Melhorou, mas ainda não resolveu, ainda tem pendências a serem resolvidas, aí sim, Mariluze, precisa procurar um profissional da área, que é um terapeuta de casal, que é a minha área. Certo? E aí lá, então como é que funciona a terapia de casal? Primeiramente, o casal chega, né, eu faço a acolhida deste casal, eu deixo este casal totalmente à vontade para que eles falem livremente, eu faço o diagnóstico deste casal, né, eu vejo quais são os pontos cruciais que precisam ser trabalhados, né, onde está de fato, onde as brigas começam, né? Por que elas têm se perpetuado até aquele momento, né? E aí eu preparo tratamento especializado para esse casal. Aí as pessoas me perguntam, doutora Márcia, existe um tratamento para todos os casais? Não, é diferenciado. Por quê? Porque cada casal precisa ser trabalhado uma área específica, né, no casamento. Então, eu preciso muitas vezes trabalhar com esse casal fazendo a restauração do vínculo afetivo, Mariluze, porque tem casais que chegam na clínica e que olham para mim e falam assim, doutora, eu acho que eu não amo mais essa mulher que eu casei. Doutora, eu acho que esse marido, eu não tenho mais nem sentimento mais por esse homem. Então, a gente precisa fazer o resgate desse amor que foi se perdendo ao longo do tempo, Mariluze, certo? É preciso entender, Mariluze, que numa terapia de casal, esse casal, ele precisa abrir mão do controle, certo? Então, ele precisa ceder, certo? Porque, às vezes, os casais não querem ceder. Certo? E, às vezes eu pergunto assim para eles, vocês querem ter razão ou ser feliz? Tem muitos que olham para mim e dizem que quer ter razão. Eu falo, então você não pode fazer terapia de casal, porque você precisa ser feliz. Você vai ter que abrir mão da sua razão, porque às vezes a sua razão, ela está distorcida da realidade. Você não está vendo isso.
certo? Então, às vezes nós precisamos entrar com a técnica da comunicação não violenta. Então, a gente precisa fazer ali no consultório a mediação de conflitos, Mariluze. Eu entro ali como uma grande mediadora desse conflito, ensino os casais a fazerem a mediação de conflitos também. A gente faz a troca de papéis. Então, a gente coloca o homem no lugar da mulher e a mulher no lugar do homem, para que eles vivenciem na própria pele aquilo que eles fazem, certo? A gente faz o espelho invertido. Então, eu coloco os casais diante do espelho, porque eles veem de maneira distorcida. Então, eu coloco eles diante do espelho, certo? Para que eles vejam realmente aquilo que está acontecendo. Né? Eu dou muitos exercícios de casa, então os casais que tratam comigo, eles sabem, toda semana tem uma tarefa diferente. Então a gente faz o resgate do romantismo, né? Nós trabalhamos sexualidade, a hora do sexo. Eu trabalho com esses casais, Mariluz, dizendo assim, ó, o sexo não começa na cama, não, ele começa no dia, quando vocês acordam. Isso é muito importante. Então, a gente faz o resgate da sexualidade do casal, certo? A gente faz ali a recuperação dos sonhos, das metas, dos objetivos de vida, que muitas vezes esse casal, ele foi perdendo isso ao longo da vida, né? Às vezes tem casais que chegam comigo com 20 anos de casamento, tem casais com 3 anos, com 5 anos, mas mesmo aquele com... Então, o que eu percebo? Eu percebo que, às vezes, o casal com 1 ano, 2 anos, ele ainda está naquele processo de querer ter razão. Ele tem muita dificuldade, muitas vezes, de perdoar, Mariluze. Então, até isso eu tenho que trabalhar. Eu tenho que levar esse casal ao perdão, porque eles não dão conta de perdoar palavras que um falou para o outro. Eles têm dificuldade de esquecer coisas, né, que um lançou na cara um do outro. Então, eu trabalho muito fortemente a questão do perdão. Aí entra até aquela questão da comunicação, né, de comunicar o sentimento que você falou. Sim, né? comunicar o sentimento. A pessoa, em vez, guarda né, pra si. e vai alimentando uma mágoa, né? E aí, na hora da explosão, solta, Mariluze, né? Ali solta. Então, a gente trabalha o perdão. Então, assim, a terapia de casal, ela é muito eficaz. Mariluze, eu diz assim, ó, eu gostaria, sinceramente, de pegar todos os casais no começo do casamento. Seria outra coisa. Mas eu pego casais já com casamentos destruídos. Isso é muito triste, Mariluze. E eu pego casais com casamentos destruídos evangélicos, cristãos, certo? Casais que estão morrendo dentro da igreja. Olha, eu vou dizer para você, 70% dos casais que eu trato são cristãos, são evangélicos. Você vê a importância de um aconselhamento durante o namoro, né? Antes do casamento. Sim, exatamente, né? Exatamente. Então, por exemplo, se um casal vai casar, ele já deveria procurar uma terapia de casal. Por quê? Para ele saber lidar com o casamento, porque ele não sabe, ele pensa, ele imagina o que é um casamento, mas ele no dia a dia é totalmente diferente. Então, a terapia de casal, ela é eficaz, ela funciona, Mariluze, e eu recomendo para todo casal. Não fiquem morrendo dentro de casa. Vão procurar o terapeuta de casal. E vão procurar aconselhamento pastoral. Vá orar com o seu pastor. Certo? Porque isso é muito importante também. Okay? Bom, então, assim, como você falou aqui, desavenças, discussões são comuns, né? Comuns. Mas quando que isso daí pode virar briga? Né? Essas pequenas desavenças, pequenas discussões podem vir a se tornar brigas e se tornar um problema para o casal? Sim, pode se tornar brigas e chegar à separação. Inclusive, então veja, então as desavenças do dia a dia, elas sempre têm que ser avaliadas, porque muitas vezes, o que o casal faz? Ele maximiza né, uma desavença. Às vezes é uma coisa bem pequenininha, mas que na mente do casal é gigantesca, e não é, certo? Então, veja, eu sempre treino os meus casais, eu digo assim para eles, olha, identifiquem o motivo da briga. Primeiro, identifique. Qual é o motivo? Então o motivo da briga é ciúmes.
Tá, então nós estamos com ciúmes. Segundo, detalhe os motivos da briga. Por que dos ciúmes? O que levou aos ciúmes? Né? Fragmenta, procure descobrir as etapas que chegou a esses ciúmes, certo? Terceiro, tenha DRs somente de cabeça fria. Não adianta discutir relação com a cabeça quente. Por quê? Porque quando você vai discutir a relação com a cabeça quente, você já entra errado. Porque você já não começa dialogando, você já começa acusando. Ali já virou um ringue, um campo de batalha. Você já começa criticando o seu cônjuge. Então não dá certo, porque você a emoção já tomou conta de você, certo? Então não pode. Então, outra coisa, pratique a empatia. Se coloque no lugar do seu cônjuge. Olhe para ele com compaixão, certo? Uma coisa importante, ali no momento dos acordos, eu sempre falo, quando você está numa briga, faça acordos com o seu cônjuge. Acordos que vai beneficiar os dois lados, Mariluze, que vai beneficiar tanto a mulher quanto o homem. Isso é fundamental. E uma coisa muito importante, assuma a sua responsabilidade. Diga, eu errei. Porque os casais têm dificuldade de fazer isso, Mariluze. Eles têm dificuldade, eles sempre acusam o outro. Eles têm a capacidade de apontar o dedo e acusar o outro. Mas eles têm dificuldade de assumir o próprio erro, a responsabilidade do próprio ato. E na clínica eu dou a responsabilidade que lhe é devido. Então, se o homem precisa assumir a responsabilidade X por aquilo de errado que ele está fazendo, eu dou a responsabilidade, eu faço ele assumir. A mulher, mesma coisa. Então, os casais precisam assumir quando eles estão errados. E saber pedir perdão, certo? E orar junto. Eu digo para os casais, olha, principalmente aqueles que eu trato, Mariluze, eu sei que são evangélicos, que são cristãos. Eu falo, olha, nunca termine uma discussão, uma briga sem antes orar. Ore. Porque isso é fundamental. Deus precisa estar entre o casal, porque quando Deus está no meio do casal, ele não vai separar o casal, ele vai unir esse casal. O amor é fortalecido com a fé, né? Então, até os casais, muitas vezes, que não são evangélicos, eu falo, olha, né, ore, né, se unam em oração, isso é muito importante. E Mariluze, olha aqui que interessante, olha, no momento de crise, então, quando o casal está brigando, nunca discuta naquele momento, porque a coisa não vai ficar boa. Então, o que você vai fazer? Faz um exercício de respiração para se acalmar antes. Não parta para o embate. Recua imediatamente. Vai dar uma voltinha ao ar livre, ou entra dentro do quarto, vai arejar a cabeça, saia de perto do seu cônjuge. Acalme-se primeiro, tenha autocontrole emocional. Peça para Deus te ajudar nesse momento de crise, certo? Então, conte até 100, vai ajudar bastante. Use meditação, mindfulness. Eu falo para os meus casais, pratiquem o mindfulness, que é a meditação guiada, que vai acalmar o sistema nervoso central, certo? Então, faz uma caminhada, sai de perto, faz um exercício de respiração. Então, aprenda a minimizar o problema e não maximizar. Foque sempre na solução do problema e nunca no problema em si. Que isso vai ajudar bastante. E uma coisa importante, comunique ao seu cônjuge de maneira assertiva, diga assim, agora, nesse momento, eu não consigo conversar com você. Eu preciso de um tempo para pensar. Eu preciso de um tempo para ressignificar isso que você está trazendo da relação. Então, respeite o tempo que ele precisa, certo? Isso é muito importante. E eu falo assim também, olha, use uma palavra que eu chamo de palavra-chave de segurança. Então, no momento da briga, quando a briga já começou a ficar acirrada, use uma palavra que vai ser chave de segurança, que, por exemplo, vermelho. Então, um dos dois falou vermelho,
para imediatamente a discussão. Por quê? Porque não vai chegar em nenhum lugar naquele momento. Que só vai separar o casal. Né? Então, pode ser qualquer palavra, pode ser morango, pode ser vermelho, pode ser azul. Então, o casal deve escolher uma palavra, certo? Para que quando ele vá perder o controle, ele percebeu que ele perdeu o controle, ele usa a palavra-chave de segurança. Por quê? Para ele lembrar de se controlar. Opa, então não vamos discutir, não vamos fazer DR agora, não vamos discutir a relação agora, vamos deixar para amanhã? Ou vamos deixar para depois de amanhã? Por quê? Porque um já pensou, já refletiu, já analisou a situação adequadamente. Aí sim, Mariluze, aí eles conseguem sentar, conversar, dialogar, orar juntos e resolver situações aí que surgem aí no dia a dia do casal. Gente, muito bom. Olha, mulheres, se vocês estão assistindo o programa O Marido Não Tá Aí do Lado, depois você volta o programa todinho do começo e assista junto com o marido. Isso é muito importante. Estamos tendo uma sessão de terapia para casais aqui, maravilhosa. Uma sessão de terapia. Muita informação. Márcia, eu queria que você deixasse agora, nós estamos encerrando o programa, mas eu quero que você deixe um conselho para os casais que estão começando agora, né? Para que, né, possam ter um relacionamento saudável e feliz, né? Um relacionamento em paz. Primeira coisa, Deus precisa ser o centro do seu casamento. Isso é fundamental. Sem Deus, vocês não vão conseguir. Com Deus, vocês vão vencer. Segundo lugar, validem o amor todos os dias. É necessário isso. Fale para o seu cônjuge, eu te amo. Porque quando você valida o amor, certo? Ele fica segurado do seu amor. Ele sabe que você ama. Situações, conflitos vão existir? Vão. Mas quando o amor é validado, vocês vencem tudo. Isso é bíblico. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Com amor, o casal vence tudo. Né? Então, aprendam a dialogar, aprendam a ceder, certo? Sejam leves para lidar com os problemas do dia a dia, certo? Aprendam a fazer acordos em benefício comum do casal, tenham tempo de qualidade juntos, certo? Aprendam a expor os sentimentos de maneira correta, sonhem juntos, não deixem de sonhar, porque então decidam metas, objetivos juntos, viagens, casa própria, carro, faculdade, né? Que isso sejam feitos em conjunto, para o bem do casal. Aprendam a perdoar e acusar menos, tiram o estender de dedo, certo? Aprendam a abrir mão do controle, não queiram ser controladores dentro do lar, né? Uma coisa importante, Mariluz, eu vou falar aqui porque eu falo para todos os meus casais. Pare de querer mudar o outro e mude você. Em primeiro lugar, você precisa mudar você. Porque às vezes a mulher chega perto de mim e fala, doutora, muda ele aí, ó. Não, eu olho para ela, mude você em primeiro lugar. Para depois querer mudar o outro, certo? Né? Então façam passeios juntos, programas com amigos, programas com familiares, mas principalmente programas a dois. Certo? Mantenham o romantismo, apimentem o sexo saindo da rotina. Então, todos esses conselhos vai fazer com que o seu casamento seja bênção aí na sua casa. Vai por mim que vai dar certo. Muito bom, Márcia. Nossa, quanta informação importante aqui pra gente. Realmente tenho certeza que, né, vai abençoar aí a vida dos casais que estão nos assistindo, das famílias que estão nos assistindo. Sim. Muito bom mesmo. Obrigada, querida. Márcia, para encerrar o programa, eu quero fazer aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Vamos no último lá. programa que você teve aqui, a gente não fez. No primeiro, eu acredito que a gente tenha feito, Sim. mas eu quero fazer de novo, Ok. né? Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da Márcia, né? Ok. Não da psicóloga Márcia, mas da Márcia, né? Sim. Essa pessoa incrível que está aqui na minha frente. Então vamos lá, Márcia, um livro. Um livro, Mulheres são de Marte, Homens são de Vênus. É bem cômico, mas é bem divertido e a gente aprende muito com esse livro. Muito bom. Tem uma lição maravilhosa para nós.
Um filme. O Milagre da Cela 7. Lindo. É um filme impactante e tem uma lição linda por trás desse filme. Muito Assista lindo aí. mesmo. Um hobby, Márcia. Ler. Ler é meu hobby. Eu amo ler. Eu leio muito. Ai, que bom. Muito. Um lugar inesquecível. Um lugar inesquecível, Porto São José, que é a casa da minha sogra, que fica diante do Rio Paranazão. Ai, que né? delícia. Isso, e é um lugar maravilhoso, que eu amo, eu vou todos os anos. É um lugar de paz e de tranquilidade. Muito bom. E o seu lugar preferido de oração? É meu quarto, sempre o meu quarto. Muito bom. Márcia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que você possa voltar mais vezes. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu trabalho também, né? Sim. Um trabalho que abençoa vidas. Sim. E a sua família também. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mariluz, novamente por estar aqui. Espero que eu tenha contribuído com você e eu quero deixar o meu contato, Mariluz. Por favor. Vocês, casais que estão aí, vai assistir, né, esse programa Conexão Feminina. Entre em contato comigo se você precisar. Tá precisando de uma terapia de casal? Entra no meu WhatsApp e me conecte, ok? 19 983 64 9621. Eu espero você lá se você precisar de mim. Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Nós somos falhos, nós somos limitados. Muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos próprios sentimentos e nem as nossas próprias atitudes. Mas nós temos um verdadeiro manual de convivência, que é a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina que através do amor, do respeito, da amizade mútua, é possível sim viver em paz, viver bem, viver feliz. E isso é importantíssimo num casamento, isso é importantíssimo numa família. Portanto, cultive esse amor, cultive o diálogo, o bom diálogo. Que Deus abençoe a sua família. E chegamos ao final de mais um programa, o primeiro programa dessa série do mês de maio. Espero que tenha realmente abençoado a tua vida e compartilhe o link desse programa para que mais pessoas também sejam abençoadas, porque o conteúdo realmente foi muito bom. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida e de qualquer pessoa, de qualquer casal que assistir esse programa. Siga as redes sociais do Ministério de Mulheres também. Acompanhe lá o nosso conteúdo, que é muito bom. Acompanhe o conteúdo da TV Viva Promessa, lá no canal do YouTube, Promessistas Brasil. Todos os dias tem pelo menos um programa muito bom que eu tenho certeza que vai trazer conteúdo relevante para a sua vida. E contribua também com a TV Viva Promessa. Você pode contribuir através do site amigosdamissão.org. Lá você vai saber como que você pode contribuir ou com uma oferta ou mensalmente, enfim. Você seja também aí um amigo da missão. Quero falar também da nossa revista, o Clarim, que já temos a nova edição do Clarim. Se você ainda não adquiriu, entra lá no site da Editora Promessa e saiba como que você pode adquirir a sua revista. Né? Lá tem combos com livros, com lições bíblicas. Entra lá que vale a pena. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até semana que vem. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão.
Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.